estamos começando mais um Entre Aspas e hoje nós vamos falar sobre o atendimento domiciliar para pessoas com deficiência. E nossos convidados aqui no estúdio são o professor e também médico pediatra aqui do curso de medicina da UNAERP, Luciano Mega, também vereador. Luciano, muito obrigada pela sua presença aqui no Entre Aspas. Mais uma vez te agradeço, Flávio, pelo espaço que nos deu para falarmos sobre um assunto tão importante. Uma saudação aos espectadores. Espero que seja proveitoso, que eles aproveitem bastante. Com certeza, né? E Emília Chayamiti, que é enfermeira e coordenadora do Serviço de Atenção Domiciliar da Secretaria da Saúde de Ribeirão Preto. Emília, muito obrigada também aqui pela sua presença. Olá, nós aqui agradecemos e é um prazer poder falar do Serviço de Atenção Domiciliar. A gente fala hoje muito nessa questão da inclusão, né? Inclusão social dessas pessoas. A nossa Constituição, artigo 28, assegura, né, todo tipo de atenção domiciliar, atendimento, as políticas, serviços de saúde, né, para essa inclusão. E se a gente for falar hoje de inclusão, né, Mega, ela é muito ampla, né? A gente estava até falando no início aqui do programa, sim, essa questão da saúde, que é extremamente importante, mas a gente tem a questão da educação, enfim, e nos nossos ambientes todos de trabalho, né, da sociedade como um todo, não é? Sim. Bom, eu esqueci de agradecer a presença da enfermeira Emília, coordenadora do Serviço de Atenção Domiciliar da Prefeitura. Muito obrigado, viu, Emília, por vir estar aqui conosco. Grande parceira do curso de Medicina, dessa disciplina que nós temos aqui. Sempre nos deu muito apoio. Somos muito gratos à Secretaria Municipal da Saúde, ao Serviço de Atenção Domiciliar da Prefeitura, na pessoa da enfermeira Emília. Bom, a Lei Brasileira de Inclusão. Ela é de 2015, mas como você disse, né, da Constituição de 1988, a Constituição Cidadã, ela já falava sobre a importância da inclusão da pessoa com deficiência, né? E como nós dissemos, essa inclusão, essa lei, a Lei Brasileira de Inclusão, que veio em 2015 e passou a vigorar em janeiro de 2016, ela traz ela soma algumas coisas ao que a Constituição já dizia. E, no final das contas, a inclusão ela envolve vários aspectos de transporte, saúde, educação, dentre outros. E hoje nós nos propusemos a falar aqui sobre a saúde, né, dessas pessoas. Porque seria extremamente assim, amplo, a gente precisaria de vários programas para poder falar sobre a questão de inclusão hoje no país e dizer que realmente existe uma lei, mas isso não significa que, por exemplo, na hora da educação da qual nós trabalhamos, né, ainda não está totalmente resolvido e a gente sabe disso, é um ponto polêmico que a gente poderia discutir aqui em outro momento, inclusive. Mas falando especificamente da saúde, né? Eu acho que principalmente o Sudeste, né? A gente pode dizer que a gente tem uma infraestrutura para atendimento, né? Nessa questão da saúde, Emília. Sim. Primeiramente, quero também retribuir o agradecimento do Luciano, porque a gente tem essa parceria desde 2003, né? A inclusão aí da questão do curso de medicina da UNAERP com o Serviço de Atenção Domiciliar. Em relação à atenção à saúde das pessoas no Brasil como um todo, nós podemos dizer que Ribeirão Preto é privilegiado, a gente tem uma rede bem capilarizada, com bastante acessos em relação à saúde, né? E também à educação, mas vamos voltar para a saúde. E quando você compara nossa região sudeste com as demais, né, do Brasil, a gente vê também que nós estamos sempre à frente em ofertas de serviços. Em relação ao serviço de atenção domiciliar, em 2011, nós tivemos uma portaria para possibilitar que os municípios recebessem repasses financeiros para poder ofertar à população a atenção domiciliar, que são para essas pessoas que não conseguem chegar até a unidade de saúde ou nos lugares que tivessem acesso, né, à saúde. Porque isso é uma coisa importante, né? Aí... Porque assim, como é que essas pessoas elas têm acesso a esses espaços e a gente falando até voltando um pouco para o todo, né? Elas ficam isoladas em suas casas, sim, né? Era esse sentimento que a gente tinha. Ribeirão, o Serviço de Atenção Domiciliar para Ribeirão, né, foi implantado em 1996. Em 1993, a gente já tinha ações
não sistematizadas, mas em visitas domiciliares, com atendimento a pacientes acamados e principalmente para crianças. E quando veio a portaria em 2011, essa política nacional, para a gente assim, foi um grande presente, porque veio para nos, de fato, reconhecer, né, essa necessidade, para reconhecer essa necessidade. Vocês terem um e o sentimento também, que a gente tinha do apoio, paciente, né, ficar fora do sistema de saúde. Então, o SAD facilita acesso e ele coloca aquela pessoa que está fora do sistema de saúde dentro, porque nós vamos facilitar o acesso a todas as questões de saúde dessa pessoa que precisa. Né? Mega, isso é extremamente importante, né? É um avanço político importante nessa questão da saúde. Sim, a portaria veio para sistematizar uma coisa, como a Emília falou, que já existia aqui no município. E é importante ressaltar as vantagens da atenção domiciliar, né? Porque os pacientes, eles podem, na verdade, eles não têm um impedimento de acesso às unidades de saúde, mas eles têm uma dificuldade grande de acesso. Então, a gente pode chamar uma ambulância, vou chamar de ambulância, transportá-los até a unidade de saúde, mas não é a mesma coisa. Então, há várias vantagens. Há vans adaptadas, algumas ainda circulam, poderiam né? até levá-los, e os levam, às vezes, para atendimentos e algumas especialidades, para algum exame mais específico de imagem, por exemplo. Mas a atenção domiciliar, ela traz várias vantagens, inúmeras vantagens. Eu vou tentar pontuar algumas, por exemplo. A Emília está aqui ajudando, então, a gente vai fazendo uma ponte. Por exemplo, né, ela evita a institucionalização. Né? E evitando a institucionalização desse paciente, a gente mantém os vínculos dele com a sua família. Então, isso traz benefícios enormes, né? Porque nós capacitamos o cuidador, depois a gente pode falar sobre essa capacitação do cuidador, que é aquela pessoa que dá a atenção realmente em casa. Então, mantendo esse vínculo, evitando internações hospitalares, evitando muitas consultas em pronto atendimento. A gente está discutindo a questão das UPAs aqui em Ribeirão Preto, um problema muito sério. Então, diminui o tempo de internação hospitalar. Então, a Emília faz um trabalho muito importante de quando esse paciente tem condições de ir para casa, que tem um domicílio adequado, com uma equipe, ela dimensiona a equipe que vai ser necessária para atender esse paciente em casa. E aí, então, deshospitalizá-lo é um bem enorme para o paciente poder ter uma infecção hospitalar, por exemplo. A gente sabe o quanto é difícil tratar uma infecção hospitalar. Ainda mais para uma pessoa que tem algumas deficiências, ou esteja debilitado, algumas limitações, né, Mega? Pois é. É uma economia para o sistema de saúde, tanto público quanto até no privado. A rede privada olhou isso lá atrás também e faz o que eles chamam de home care, né? É um pouco diferente do que o sistema público faz, mas a rede privada olhou para essa questão dos gastos também, né? E hipertrofiou alguns serviços até que eles chamam de home care. Que não é para todo mundo, né? A gente sabe isso é uma outra questão que a gente pode, que não é da saúde pública, a gente pode em outro momento também discutir. Mas então há inúmeras vantagens. Só para lembrar mesmo, né, que qualquer comparação, tem estudos já dizendo, em relação à atenção domiciliar e à internação, tem uma diferença já mínima de 40%. Então, para os serviços de saúde, para os hospitais, é interessante a deshospitalização. E você fala desses 40%, seria o quê? O custo. O custo seria inferior, né? Seria a atenção domiciliar, ela é mais em conta, 40% que qualquer outra internação. Tem estudos dizendo isso. Mas para a gente ter a atenção domiciliar, tem a portaria. E aí a portaria tem as normas e diretrizes a serem cumpridas e a gente tem pressupostos. Então, né, a gente sabe que tem vantagens e desvantagens em alguns momentos, porque a gente conta com a estrutura do domicílio que a pessoa tem, mas o paciente, né, ele precisa ter um cuidador, porque nós ensinamos o cuidador, nós não ficamos 24 horas na casa desse paciente. Então, nós temos que contar muito com a colaboração e parceria da família. Entendi. Só que a gente tenta dar todo o aporte que essa família precisa. Então, se ela precisar de transporte sanitário, a gente faz esse acesso para tê-lo. Se precisar de retornos médicos, de fazer algum exame, né, que às vezes a pessoa ainda está em fase de diagnóstico, se precisar de uma reinternação, a gente tem que dar, além disso, a gente estabelecer a rede social dessa família. Entendi. Porque o cuidador não pode ser único, porque senão ele também fica estressado, não vai cuidar bem e também vai adoecer.
por conta do estresse do cuidado, que o cuidado então, é quer dizer, intenso. não é simples assim a questão do atendimento, né? Esse atendimento que se faz no domicílio. A gente sabe que não é, mas ele é muito possível, tanto que a gente faz esse trabalho de deshospitalização. E hoje eu já uso o termo também de desupalização, Entendi. que é tirá-lo da UPA também. Então isso o Ministério vem dando para a gente como uma diretriz de deixar o paciente menos institucionalizado possível. Só que aí tem essa questão do preço da família assumir o paciente. Então, nós, como equipes de saúde, não podemos deixar toda a responsabilidade para a família. Por isso que o SAD tem que ter a periodicidade de visitas, de acompanhamento com toda a equipe. Explica um pouco para mim como é que funciona o SAD, o que é, né? Isso, o siglo, né? A gente começou, já estava lá na frente, né? Para quem começou a assistir. Então, o serviço de atenção domiciliar, ele é dividido em modalidades, né? A atenção domiciliar, ela é feita para o paciente principalmente estabilizado clinicamente e que tenha uma estrutura domiciliar possível da gente fazer procedimentos dentro dessa casa, que tenha o cuidador, né, e que a gente consiga fazer a rede de apoio social. Então, a atenção domiciliar não é para todo mundo. Primeiro pressuposto é o paciente estar bem, estar estável clinicamente. É porque senão às vezes as pessoas estão me assistindo agora, então como que eu não tenho esse atendimento? Eu já vou logo atrás lá na rede da prefeitura. Sim. Quer dizer, existe um protocolo. Posso chamar de critérios de inclusão. Isso são os critérios de inclusão. Estabilidade clínica, presença do cuidador, estrutura do domicílio e essa equipe de cuidadores, né? Como você falou, que às vezes não mais é só de um, né? A gente sempre solicita 2 cuidadores, mas às vezes na família é difícil, porque a gente também tem, como eu estava falando das desvantagens, tem essa questão também, às vezes, da família ser um idoso e o outro idoso. Então, é um idoso cuidando do idoso. Posso fazer um comentário? Existe um estudo da USP de São Paulo, e lá, nesse estudo, 38% dos cuidadores eram idosos cuidando de idosos. Né? Sim, a gente tem enfrentado essa situação aqui em Ribeirão. E, para vocês terem uma ideia, 70% dos pacientes que nós acompanhamos são idosos no SAD de Ribeirão. Porque aí a gente pode até entrar aqui numa outra questão, é a questão do jovem, né, que se distancia dessa população. Só que ele esquece que a nossa população está envelhecendo e um dia ele também será um idoso e precisará de atenção, né? Mas, é importante falar dessa transição demográfica que começou, né? Das famílias que eram numerosas, sempre tinham filhos para cuidar. Hoje as famílias são pequenas, né? E a questão da urbanização também, que trouxe uma mudança do perfil epidemiológico. Não se morre mais daquelas doenças infecto-contagiosas. Hoje tem a doença crônica, assim, proporcionalmente, né? hoje são as doenças crônicas não transmissíveis. A população envelhecendo, como você mesma disse, né, Flávia? Então, cada vez mais nós teremos pacientes acamados. E outro grupo grande é aquele paciente acidentado ou vítimas de causas externas, que nós chamamos, que muitas vezes a pessoa falecia. Hoje não, mas muitas vezes ela fica com sequela. Então, ele passa a ser um acamado. E a atenção domiciliar, além de reduzir custos, ela otimiza esses leitos, né? Aqueles leitos que nós chamamos, hoje em Ribeirão a gente discute muito a questão dos leitos de retaguarda, né? O paciente saiu daquela fase aguda, mas ele fica no hospital ocupando o leito por muito tempo. E às vezes ele não tem necessidade. Então nós vamos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco. Voltamos com Entre Aspas e hoje nós estamos falando sobre atendimento domiciliar para pessoas com deficiência. Emília, no final aqui no nosso intervalo, inclusive, você falou sobre a questão das modalidades, né, desse tipo de atendimento, né, que vocês chamam de atenção, né? A atenção domiciliar, ela tem uma classificação de modalidades a depender da complexidade, né, do quadro clínico do paciente, do que vai nos remeter a pensar em cuidado. Quando o cuidado é mais intenso, a gente tem uma modalidade mais alta, né? Então, é a D1, que é a atenção domiciliar tipo 1, a D2, atenção domiciliar tipo 2, e o AD3, que é a atenção domiciliar tipo 3. O AD1 é para o paciente que requer menos cuidados, mas ele também tem um problema e não consegue chegar até o serviço de saúde, né? Então, ele tem ali uma dificuldade de acesso para chegar ao serviço. Uma imobilidade ou uma mobilidade comprometida. O AD2, a gente já tem o paciente, a mesma coisa da AD1, mas acrescentando uma necessidade de cuidado, né, de um cuidador mais capacitado.
E o AD3, a gente tem tudo que o AD2 tem, mais a tecnologia. Então, ele já está com sondas, ele está com ventilador pulmonar, ele requer a atenção mais próxima e, lógico, com acompanhamento mais próximo também da equipe. Só para ter uma noção, né? No geral é isso. Mas a portaria traz isso bem claro para a gente. E foi bom porque isso trouxe para a gente também a possibilidade de sistematizar a atenção e dividir as responsabilidades. Então, o AD1, a responsabilidade, qual equipe que é responsável pelo AD1? É a equipe da Unidade de Saúde Tradicional, que a gente fala que é a UBS, e a Estratégia Saúde da Família. Né? Entendi. São responsáveis pela AD1. O AD2 e a AD3 são responsáveis as equipes do SAD exclusivo, que a gente fala que são as EMADs e EMAP. EMAD é a Equipe Multiprofissional de Atenção Domiciliar. Então, para compor essa EMAD, a gente precisa também de diversos profissionais. Então, nós temos basicamente na EMAD, o médico, o enfermeiro, auxiliares e técnicos de enfermagem e o fisioterapeuta. Quer dizer, uma equipe grande, né? Uma equipe grande, que nós temos um médico de 40 horas, um enfermeiro de 40 horas e mais, no mínimo, 4 auxiliares e técnicos de enfermagem de 30 horas e um fisioterapeuta de 30. Para a EMAP, que é a equipe multiprofissional que apoia essa EMAD, nós temos outras disciplinas que nós não temos na EMAD, que são dentista, né? Nós temos uma dentista de 40 horas, nós temos 2 assistentes sociais, né? Ali de 20 e de 40 horas, e temos a fonoaudióloga, uma fono de 40 horas. Quer dizer, uma equipe multidisciplinar. Isso, é uma equipe multidisciplinar, e aí a gente faz o PTS, né? Elabora o Projeto Terapêutico Singular, que é o plano de cuidados, envolvendo todos esses profissionais e mais a família, o cuidador, todos. E aí a gente tem a parceria também com as universidades, né? Que nós temos estagiários, né, de medicina, de psicologia, de fisioterapia, da enfermagem. E professor, essa questão do médico, falando especificamente, já que ela falou dessa parceria com o curso de medicina, né? Quem é para esse profissional, né? E existe uma disciplina específica dentro do curso para isso? Eu sempre disse, desde 2001, antes de nós firmarmos a parceria com o SAD, nós estávamos começando da importância dos alunos, dos estudantes de medicina conhecerem este campo da medicina que é da atenção domiciliar, né? Como eu disse, um campo cada vez mais amplo e é um momento que eles conseguem enxergar bem a importância da equipe multiprofissional, como a Emília estava falando, né? A impotência do médico em resolver todos os problemas, ele não consegue resolver sem uma equipe forte trabalhando junto. É muito importante que eles tenham isso na graduação para que eles saiam com uma formação, que mesmo que eles não trabalhem na área, mas que eles conheçam este campo da medicina, como eu disse. Importante também frisar que isso vem se expandindo, né, como especialização. Nós chamamos de área de atuação, né, dentro da medicina. A gente chama isso de médico de família? E como a Emília disse, né, o nível de atenção 1 seria aquele médico de saúde da família. No nível de atenção 2 ou 3, não necessariamente ele é um médico da família. Quando ele tem essa formação em medicina de saúde da família, ele tem realmente uma visão mais ampla. Mas o Brasil ainda carece de especialistas em saúde da família, para suprir toda a necessidade do território nacional, como a gente disse, né, muito vasto. Mas é importante que tanto a medicina da saúde da família do nível AD1 quanto do nível de atenção domiciliar 2 ou 3 estejam inseridos na grade curricular do estudante de medicina. Importantíssimo. Para ele entender, né? Eu acho que assim, essa questão da lei, não basta lei, né? Não basta. Basta incluir. Existe preparação para o profissional da saúde. Uma questão de formação do profissional. Né? Para ter uma outra visão, segurança, né? Para você fazer o melhor para a pessoa que precisa. Porque você está saindo o ambiente da saúde de um hospital, ou de uma clínica tradicional, para ir você numa residência, a gente fala que hoje nós temos vários cenários do cuidado, né? E o domicílio é um cenário de cuidado novo. Apesar que a gente fala que resgatando o passado do médico, a gente né, do passado, porque começou assim, né, todos os atendimentos no domicílio
E aí, num determinado momento aí da história, a gente vê que nós tivemos tantas especializações Sim. e tanto crescimento em tecnologia, pesquisa. Fragmentamos, Isso. né, na verdade. E aí a gente profissão, hoje né? tem uma dificuldade também de ter leito para todo mundo, né? E aí essa é uma questão também que trouxe, que o Luciano comentou, dos serviços perceberem que a gente também tem que mudar o nosso modelo de atenção à saúde. Não dá para ficar no tradicional ou no anterior. Para resolver problemas de saúde que são difíceis de ser resolvidos, porque não basta ficar, não fica só no campo da saúde, você vai para o campo social, para o campo educacional, nós precisamos aí reinventar. E aí a gente tem que fazer um modelo de saúde que atenda a todas as necessidades. Então, pensando na atenção domiciliar, na equipe multiprofissional ou interdisciplinar, a gente já tem um ganho. Por quê? Porque com isso a gente consegue trabalhar as questões de comportamento daquela família, né, ou daquela comunidade, e também as questões de resolução que não está no âmbito só do médico, só da saúde. Então, a gente tem que fazer as interfaces. Eu falo sempre que o aluno que passa pelo SAD, ele assim tem um ganho muito grande, porque ali ele já começa a perceber como é trabalhar em equipe. Que às vezes em outros lugares você não tem essa possibilidade. Porque trabalhar em equipe multiprofissional traz para a gente muitas vantagens. Até assim, porque você aprende no fazer do outro, no saber do outro. Então tem uma questão que você amplia para poder resolver problemas. Não fica só na visão do enfermeiro, só do médico. Então por isso que a gente propõe também a elaboração do projeto terapêutico singular e compartilhado, porque singular é daquela pessoa, daquela família, e compartilhado com todos, inclusive com a família. Né? Você falou da questão do aluno, né? Existe essa parceria, né, Meg? Os alunos, eles vão até esse serviço e lá eles já começam iniciando, né, o estágio, seria isso, né? Na verdade, a medicina ela é parceira no sentido de acompanhamento dos mesmos pacientes. O curso de fisioterapia, por exemplo, já tem uma inserção maior dentro da equipe do SAD. Nós, por uma questão de número de estudantes, nós não conseguimos inseri-los exatamente dentro da equipe, mas nós somos parceiros, como eu disse, em relação ao tratamento, ao segmento, na verdade, desses pacientes. Né? E nessa questão da multiprofissionalidade, né, a Emília bem ressaltou a questão da intersetorialidade, né, porque ele aprende a trabalhar em equipe, numa equipe multiprofissional da saúde, mas ele aprende também que não só a saúde é o problema. E aí transcende todas as áreas, né, a educação, o transporte, a assistência social, e o ambiente, outras, né, gente? Tem tantas questões, a questão financeira, que nem você falou, existe um assistente social para entender o que aquela família precisa, né? Não é apenas só de atendimento na saúde, mas ela precisa talvez de outro suporte, né, em outras questões. Emily, como é que funciona a pessoa que necessita, por exemplo, que esteja nos assistindo agora e não tem acesso a esse atendimento, ou porque não teve informação, ou alguma coisa nesse sentido? Quem tem acesso e como essa pessoa poderia ter acesso a esse atendimento? A gente fala sempre que quem tem o direito é quem já usa o SUS. Mas, na realidade, né, não é bem assim. A gente acaba fazendo um mix também com os planos de saúde por necessidade da família. Então, a porta de entrada para o SAD, né, para o Serviço de Atenção Domiciliar, é a UBS. É a Unidade Básica de Saúde mais próxima da casa daquela pessoa. Então, nós temos uma pessoa que tem um problema de saúde, está acamado e ele está sem atenção, sem atendimento. Ele vai até, o cuidador, né, alguém da família, vai até a unidade mais próxima da casa dele e solicita a visita. Posso também fazer, ia ser injusto se eu não falasse, Emília, do agente comunitário de saúde. Ele também levanta. A importância que tem o agente comunitário de saúde também de identificar essas pessoas. A necessidade daquela família, né? Eles fazem o familiar isso, que não sabe do serviço, o próprio agente comunitário, ele é um elo de ligação entre o domicílio e a unidade de saúde. Ele chega lá na unidade e fala, olha, naquela isso casa, acontece. aquela senhora, ela teve um derrame, né, um acidente vascular encefálico. Agora ela é uma pessoa acamada, ela usa sonda.
Aí ela faz essa ligação. Só mas é melhor que o familiar tem que realmente comparecer. Só lembrar que, às vezes, aquela área que a pessoa mora não tem o agente comunitário, porque a gente não tem 100% de cobertura. Infelizmente. Mas nos locais, infelizmente, mas nos locais que nós temos o agente comunitário, ele já faz essa ponte com a equipe. Mas nos lugares que não tem, o familiar tem que buscar pela unidade de saúde, a unidade vai, ou se não puder ir mais rapidamente, passa para o SAD. Mas nós também atendemos na Rua Minas, 895, as pessoas que chegam para conhecer, para saber se podem fazer parte, né? A gente atende tanto por telefone como pessoalmente. Entendi. E aí vocês veem realmente se aquela família tem essa necessidade. Isso, né? a gente se elas faz podem ser incluídas ao programa ou não, ao serviço ou não. Exatamente. E aí depois, a periodicidade de atendimento para essas pessoas? Isso, nós fazemos o nosso serviço exclusivo, que a gente chama só para diferenciar do AD1 que toda a rede faz. A gente fala que AD2 e AD3, a gente faz visita todos os dias, de segunda a sexta, das 7 às 17. E a gente faz a questão o agendamento do retorno a depender do quadro do paciente, da demanda que ele tem de cuidados e de intensidade de cuidados e de complexidade, e também avaliando o cuidador. Porque às vezes o paciente, para nós, ele não é grave, né, em relação à demanda de cuidados, mas o cuidador tem dificuldade de fazer de realizar não vou falar procedimento que é para profissional, mas um cuidado com aquela pessoa mais básico. Específico e aí, se ele tem saúde. dificuldade, a gente tem que apoiá-lo. Então, a gente, para poder marcar o retorno, se vai ser uma vez por semana, 2 vezes por semana, ou 3 vezes por semana, ou a cada 15 dias, ou uma vez por mês, vai depender dessa avaliação. Do estado clínico do paciente, né, se ele tem lesões de pele, se ele tem uma cânula de traqueostomia, se ele faz a alimentação via sondas. Também vamos avaliar a questão do cuidador, se ele está apto em relação ao cuidado e em relação à estrutura domiciliar também. Então, existe toda uma estrutura, não é assim para dizer, né? Vai depender muito também... Não é só uma coisa, a gente faz avaliação global. Porque a atenção tem que ser integral, né? E tem que ser integrada. Então, a gente tem que fazer a avaliação de tudo isso. Seria muito bom se a gente pudesse dizer que isso tem acesso para todo mundo e em todo o país, né? Realmente, nós temos num local ainda privilegiado, né? A gente pode ver pelo sistema, né? A gente pode dizer que a gente consegue aqui fazer esse 100% de atendimento, Emília? Ótima pergunta. É o seguinte, Flávia, né, o Luciano sabe bem disso. Nós temos a nossa população em torno de 670 mil habitantes, deve ter mais, mas não é pelo último censo. E a portaria do Ministério da Saúde do Melhor em Casa traz para nós a questão de quantidade de equipe em relação à população. Então, nós teríamos que ter em Ribeirão 6 EMADs e 2 EMAPs, né? Porque cada 3 EMADs nós temos que ter uma EMAP. Hoje nós temos 3 EMADs e uma EMAP. Então, nós estamos, assim, ainda faltando o total do que nós temos hoje, mais esses 100% de agora, ou 50% do total. E a gente tenta abarcar a todos que precisam de nós no município inteiro. Então, nós vamos ter famílias, assim, falando muito bem, porque a gente consegue, e tem família que às vezes não fica tão satisfeita, mas é em relação a essa dificuldade de quantidade de recursos humanos, porque também não tem como, né? Mas a gente faz o possível, a gente trabalha com o PTS para elencar prioridades, e quando o caso está muito difícil, a gente faz toda essa interface, essa articulação dentro da rede, porque a rede tem vários pontos de atenção, então a gente tem que trabalhar assim, que também é a proposta do SUS, né, e do Ministério da Saúde. Mesmo com essa dificuldade, a gente tem, assim, recebido bastante feedback positivo. A gente tem em torno de 1.300 pacientes conosco por ano. Olha. E assim, o SAD de Ribeirão ele é complexo porque ele começou antes da portaria. Então, a gente já atendia pacientes em ventiladores, agentes pulmonares, a gente já atendia paciente em oxigenoterapia. Então, você já o serviço de oxigenoterapia é um outro serviço dentro do SAD, que nós temos 340 pacientes em oxigênio no domicílio. Entendi. E que demanda muito cuidado. Com certeza. E tem uma equipe, e essa é a equipe que abrange tudo isso. E por isso que nós temos 1.300 pacientes, sem contar outras demandas que a gente tem
fora da rotina que nós também temos que atender. Então, assim, a gente ainda fica satisfeito com o resultado. Apesar do que nós estamos ainda defasados os números, né? Tomara que os nossos políticos, eu pego aqui um representante, por isso que eu falei, ótimo, né? Que a gente consiga ampliar serviços como esse, né? Tão importantes hoje, que a gente tem falado tanto na mídia, a questão da inclusão. Né? Sim. Não, então esse é o papel do político, como eu te disse, né? Ele amplia o trabalho do médico, né? Eu consigo, como político, também ampliar esse meu trabalho. Vocês viram, como a Emília falou, que Ribeirão tem 50% das suas necessidades supridas pelas equipes, mas essa equipe, pela metade, ela consegue trabalhar na cidade toda. Seria uma EMAD, como ela disse, para cada 100 mil habitantes. Nós precisaríamos ter pelo menos 6, nós temos 3. Né? Então, quer dizer, lá, o pessoal está trabalhando... Então, dou os parabéns para a Emília, para a equipe toda, a Emília representando aqui a equipe toda do SAD, parabéns pelo trabalho, muito importante. E o político tem que conseguir viabilizar isso realmente. Então, uma briga e assim, falando dia a dia, em equipe, né, nós temos uma equipe com perfil, que é o perfil que a gente deseja para a atenção domiciliar. Porque se a gente tem todo esse resultado positivo, está muito relacionado também com essa equipe que nós temos. Apesar de ser em torno de 35 pessoas, às vezes, né? Mas a gente tem o perfil porque quando você começa a fazer atenção domiciliar, você tem que gostar muito do que faz, porque você entra no espaço do outro, você tem que compartilhar os desejos do outro, a questão da... O profissional tem que estar preparado, da cultura, né? tem que estar preparado, tem que ter um respeito muito grande para você entrar na casa do outro. E para conhecer a realidade, encontrar realidades tão diferentes, né? Estar preparado para encontrar, né? Como a gente já está no fim do nosso programa, eu queria abrir espaço que vocês queiram a divulgação da questão do congresso, né? Isso, nós vamos ter esse ano em Ribeirão o Congresso Internacional de Atenção Domiciliar. Esse congresso está acontecendo porque nós participamos em março de um projeto pela CAPES e fomos contemplados. Parabéns. Isso, obrigada. E aí nós estamos assim, com uma expectativa assim, muito grande em relação a isso, porque nós estamos convidando o país inteiro, nós temos palestrantes renomados, tanto nacionais quanto internacionais. Nós vamos ter, são os dias 19 e 20 de outubro, vai acontecer na Faculdade de Direito da USP. A Escola de Enfermagem é nossa parceira, né? Escreveu o projeto juntos e nós vamos ter oficinas. Então, eu acho que assim, o inovador desse congresso é que nós teremos oficinas com uma metodologia diferente. Nós vamos usar a metodologia ativa de aprendizagem, que é o TBL, que é a problematização, a gente tem falado muito sobre conversa, isso, né? E vai ser muito bacana e muito importante, e a gente tem pedido a divulgação por isso, né? Então não esqueçam, participem. Nós vamos ter um momento com uma oficina de cuidadores, é um momento simultâneo dentro das outras oficinas, e já temos o site lá aberto, esperando as inscrições. E aí também está na página, né, da Secretaria da Saúde. Se entrar pela Secretaria da Saúde, a gente também acha o endereço para as inscrições. Uma aba no endereço, no sítio eletrônico da Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto, Secretaria Municipal da Saúde. A hora que entrar na Secretaria da Saúde, que é ribeirãopreto.saude.sp.gov.br, vai ter ali no meio da página rodando os assuntos mais importantes, né? Entendi. E aí tem o CONIAD. RP, CONIAD. Bom congresso para vocês. Obrigada pela oportunidade. Pelo trabalho, viu? Obrigada, Flávia, muito obrigada pela presença aqui. Mega, muito obrigada mais uma vez pela sua participação aqui no Entre Aspas também. Eu queria agradecer o apoio do curso de medicina, da UNAERP, instituição do curso de medicina, o professor Bestete sempre nos apoiou, a professora Fernanda, o professor Salata, e nós trabalhamos, e todos os professores da atenção domiciliar, o professor Rodolfo. Tanta gente, né? Bom, então eu tenho que agradecer realmente o apoio que nós temos, porque realmente na graduação é que a gente vai formando, vai dando a formação para esses estudantes, para que se formem bons profissionais, que saibam trabalhar com a pessoa de maneira integral. Isso é muito importante. Muito obrigada a vocês. Eu que agradeço. Obrigado. O Entre Aspas fica por aqui e até semana que vem.